Vasco anuncia a contratação de mais um reforço para a temporada 2021 e está próximo de outro anúncio ainda essa semana. Diretor executivo Alexandre Pássaro mostra muito talento e uma ótima lábia para tentar convencer jogadores a virem jogar no Vasco, por projeto, porque grana não tem. E olha, ele tá conseguindo convencer gente grande. Já esses detalhes aqui no AVNews. Vamos falar sobre o time do Vasco, que pode ter mudanças de peças, mas o sistema agradou demais ao técnico Marcelo Cabo. Você também vai saber de Matias Galarça e seus amigos. Será que os amigos de Matias Galarça, os paraguaios que jogam na base do Vasco, são tão bons quanto ele? Você também vai ter detalhes da venda da capa, da camisa número 3, o diretor-geral da capa vai falar sobre essas vendas aqui. E um lojista também vai dizer que a torcida do Vasco é... não adianta a gente falar. E também sobre o julgamento que determinou a queda definitiva do Vasco da Gama para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações de um AVNews recheadíssimo, como você gosta, a gente vai ter já. Depois dela, toca a guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Dê aquela curtida aqui embaixo, é importante pro vídeo, para que ele possa chegar a mais vascaínos. E também, pegue o link e distribua aí pelos seus grupos de Facebook, de Telegram, enfim, de WhatsApp, para que mais vascaínos cheguem até o canal Atenção Vascaínos e saibam também que o AVNews está entrando no ar. Antes das notícias, aquele recadinho que você já conhece do Renda Extra. Você pode ganhar até R$4.000 no conforto e na segurança da sua casa. É muito simples, não é venda de produto, nada de pirâmide. Entra aqui embaixo, na descrição desse vídeo tem um link. Você entra ali, tem um par e passo, paga R$67 e tem um manual de instruções para você seguir e trabalhar ganhando dinheiro em casa. Tem muita gente que manda mensagem, a gente tentando tirar todas as dúvidas, mas a grande maioria feliz, porque está ganhando dinheiro, aprendendo e ganhando dinheiro. É muito simples, só dar um clique no link da descrição. O Vasco anunciou hoje oficialmente mais um reforço, o quarto reforço para a temporada 2021. É o atacante Leonardo Rodrigues Lima, o Léo Jabá, de 22 anos. Você está vendo aí, o site oficial do clube divulgou a contratação de Léo Jabá e você vai ver agora o Instagram do jogador, que olha, está empolgadíssimo. Ele fez interação com o torcedor no Twitter, dizendo que estava ansioso, que bom. Você está vendo que realmente o jogador está empolgado. Ele dependia aí de alguns acertos, a questão médica também era um problema, mas não foi, porque ele já estava inclusive treinando no Atlético Goianiense e está ok para poder começar a treinar. Mais 20 dias e ele vai estar pronto para ser integrado ao elenco e também ficar nas mãos do técnico Marcelo Cabo. Léo Jabá vem para o Vasco com o PAOK pagando praticamente todo o salário. O Vasco vai ter, e a gente já informou isso aqui, apenas despesas operacionais com o jogador. Então é realmente uma negociação que, apesar do jogador não estar atuando desde outubro, mas vinha em 2019, sendo um dos maiores destaques do futebol grego, sofreu uma lesão, a gente também já falou isso aqui, mas é uma expectativa porque é um jogador de 22 anos, que abriu mão de muita grana. Aliás, eu queria falar de um assunto que envolve o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro. A negociação de Léo Jabá, e gente, é bom que a gente explique, o Vasco hoje faz uma filosofia que é muito boa, que é a filosofia do sigilo. O nosso papel é correr atrás, buscar informações de outras fontes para que a gente possa antecipar e trazer notícias. É o nosso papel, gente. Jornalista é assim. Então, a gente tem tido, é claro, dificuldades para fazer apurações, mas nas vezes que a gente consegue falar com um empresário, com um agente, com um dirigente de um outro clube, ou mesmo com o próprio jogador, a gente sente um enorme carinho
e uma seriedade gigantesca nas palavras das pessoas para com Alexandre Pássaro e o atual staff que hoje cuida do futebol do Vasco. Eu falei isso inclusive ontem durante a nossa live, no pré-jogo e no pós-jogo. Muita gente reconhece que o esforço que Alexandre Pássaro faz é gigantesco, porque o Vasco, gente, não tem dinheiro. Você está vendo aí o Léo Jabá, está vindo por uma circunstância totalmente fora do normal. O clube detentor dos direitos federativos paga tudo. É um clube rico, que é o PAOK. Outras negociações geralmente acontecem. Por exemplo, Zeca e Marquinhos Gabriel estão dentro de um perfil de jogadores que estavam praticamente sem nenhuma oportunidade em seus clubes. O Inter não ia usar o Zeca, o Marquinhos Gabriel também não estava sendo utilizado no Cruzeiro e vieram com um outro discurso de Pássaro, que é a questão da recuperação, de recuperar a carreira, de melhorar a carreira. Tudo com um salário fixo e metas a serem alcançadas. Hernando, da mesma forma, viu no Vasco uma projeção, voltar a jogar num grande centro do futebol brasileiro e também se adequou. Eu tive uma informação que em relação ao goleiro Júlio César, aquele momento que teve, aquele imbróglio danado, o Vasco chegou até ouvir o empresário e disse, olha, a gente paga aqui 80, 100 mil, não vai pagar mais do que isso a um goleiro. E é um teto. No máximo 150 mil o Vasco vai fazer esse investimento. O que para o futebol brasileiro é muito pouco, mas é a realidade vascaína. E aí passa o perfil do seu diretor executivo. Alexandre Pássaro, que por exemplo fez uma negociação boa com o Martim Benítez, o Vasco saiu ganhando, saiu com dinheiro, tanto do Martim Benítez como do São Paulo, e ainda ficou com crédito. Caso o São Paulo não consiga nenhum jogador que possa interessar ao Vasco, vai ter que pagar um algo mais. Não teve despesa nenhuma. Nas situações que estão por vir, da mesma forma. Quer um exemplo? Morato. O jogador está totalmente acertado com o Vasco. Vasco e Bragantino, tudo ok. Eu hoje tive a informação que só falta Alexandre Pássaro pegar o telefone e dizer, venha para o Rio de Janeiro, tá tudo ok no seu contrato. Por enquanto, estão aí na expectativa, mas provavelmente amanhã, mais tardar segunda-feira, Morato também deve ser anunciado como jogador do Vasco da Gama. E em que circunstâncias? O Bragantino não quer o jogador, o Vasco da Gama tem interesse, o jogador quer seguir carreira, o Bragantino é parceiro do Vasco em negociações, recentemente fez o Raul, Alexandre Pássaro e Thiago Escuro, que é o diretor executivo do Bragantino, tem boa relação, enfim, tudo se junta, tudo se coloca aí no bom papo que tem o Alexandre Pássaro. E aí o Morato está vindo também numa condição que o Vasco pode pagar. O jogador também abre mão. Hoje eu ouvi, por exemplo, de uma pessoa próxima a Léo Jabá. Ele está abrindo mão de muita coisa. Ele poderia realmente ficar na Grécia, mas ele quer vir para cá. O PAOK vai pagar, ele tem interesse em recuperar a carreira. E isso implica também em negativas. Nós trouxemos aqui na quarta-feira, e gente, a gente está aqui para apurar e trazer a informação correta. Foi uma informação que eu trouxe de que as situações de Vanderlei, goleiro, e Everaldo, atacante do Corinthians, estavam bem adiantadas. As coisas estavam sendo conversadas. Com os clubes, a princípio tudo ok, liberados para poderem conversar com o Vasco. No entanto, entra essa situação. O Vasco, na maioria das vezes, não tem, quando o jogador está empregado, dinheiro para poder cacifar. Ponto 1, comprar o jogador. Segundo, dar dinheiro de empréstimo. E terceiro, mesmo que não pague nada ao clube, negociar salário. Na maioria das vezes, o Vasco pede ou que o clube, detentor dos direitos federativos, pague todo o salário, ou então que se divida. E nem todo mundo tem esse interesse. Eu hoje conversei com o Carlos Eduardo, que é empresário do Vanderlei. Mais uma vez ele disse, olha, ainda não tem nada. E eu disse, mas se é ainda, é porque pode ter. Ele disse, vamos esperar. Não adiantou mais nenhuma coisa, mas garantiu que a situação que foi divulgada de que um acerto não ocorreu porque o Vanderlei ganha muito salário, inclusive coloquei 600 mil reais por mês, ele até riu. Ele disse, olha, não é verdade essa informação. Não é verdade. O Vasco não nos procurou para negociar a situação do Vanderlei e essa situação envolvendo negociação com valores altos não foi colocada na mesa, não é verdade. Mas voltou a dizer, ainda não aconteceu. Pode acontecer? Pode acontecer. A mesma situação envolvendo Everaldo. A informação que nós temos é que o negócio andou,
Mas, no entanto, da mesma forma, o Corinthians quer se livrar do Everaldo. Se você empresta um jogador, é porque você não quer pagar. Você quer que o clube que quer o jogador possa pagar o salário. E aí? E a gente tem informações que outros jogadores, da mesma forma, também o Vasco procurou, mas por conta desse pedido, olha, paga aí 50%, olha, paga 100% do salário, o próprio jogador não se sente seguro. Diferente do Léo Jabá, outros acham que o Vasco deveria pagar alguma coisa. E tem outros que nem sentam para negociar. Vou dar um exemplo, o Internacional de Porto Alegre. Hoje conversei com Paulo Brax, que é o diretor executivo do Inter, sobre essa especulação de Rodrigo Lindoso. O Inter tem uma rusga com o Vasco desde aquela situação do Valdívia. Lembra? O Valdívia veio para cá e o Vasco não pagou absolutamente nada. Agora também tem esse argumento. Como é que você vai negociar no mercado sabendo que o Vasco é mau pagador? E perguntei, Rodrigo Lindoso, o Vasco procurou? E o Paulo Brax me disse, não procurou, o jogador tem contrato e está nos nossos planos. Não é verdade que Rodrigo Lindoso esteja indo para o Vasco da Gama. Portanto, hoje os argumentos do Alexandre Pássaro são exatamente esses. Usar de uma boa lábia, de um bom projeto, de algo que realmente possa seduzir o atleta que está num momento ruim, de recuperar a sua carreira, daqueles que têm condição de que o clube detentor possa pagar o salário e ele não esteja jogando, que possa vir para cá, e às vezes de uma grande lábia, convencer alguém que mesmo que não tenha condição de pagar 100%, divida os custos com o Vasco. Às vezes vai, às vezes não vai. Mas hoje, pelo que eu ouço de todos os agentes, jogadores, como eu falei, o trabalho que está fazendo Alexandre Pássaro é de se tirar o chapéu. Porque não é fácil gerir uma casa dura e todo dia ter café da manhã, almoço e jantar é para poucos. E o Alexandre Pássaro deve sim anunciar mais jogadores, até pelo menos semana que vem, mais gente vem por aí. Como já dissemos, o goleiro Vanderlei é uma prioridade, a lateral esquerda para a reserva do Zeca é uma prioridade, volância pelo menos 2, um reserva para Germancano e mais um atacante de velocidade. Aí o elenco estaria praticamente fechado para a temporada 2021, salvo qualquer grande oportunidade de negócio. E olha, falou em oportunidade de negócio, o Pássaro não é fácil não. No próximo bloco, a gente vai falar do time do Vasco. O Vasco tem jogo sábado contra o Madureira e voltou ao páreo com a vitória de ontem diante do Macaé. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. O técnico Marcelo Cabo já teve reapresentação hoje à tarde e já começa a montar o time para o jogo de sábado, 6 da tarde, em Los Lários, estádio do Tigres do Brasil, lá em Xerém. E o Vasco volta ao páreo, porque o Vasco agora, com a vitória de ontem, foi a 5 pontos, o primeiro da zona de classificação tem 9, e o Madureira está nesse bolo. O Vasco precisa vencer o Madureira para ficar ainda mais próximo. Terça-feira tem jogo com o Fluminense, se não mudar nada, e o Vasco pode entrar no bolo conseguindo aí mais uma vitória. Marcelo Cabo tem dúvidas e tem certezas. Dúvidas em relação a peças, certezas em relação a sistema. Sim, porque ele gostou muito do sistema com 2 atacantes, 2 enfiados. Ele quer jogar com jogadores de velocidade, mas enquanto não tiver pelos lados jogadores de velocidade, pelo menos alguns prontos, ele vai com esse esquema. E não se surpreendam se ele repetir até a formação com o sistema. As peças podem mudar. Depende amanhã da revisão médica, daquilo que o departamento científico do Vasco, de saúde do clube, determinar para que alguns jogadores joguem e outros não joguem. Um que é quase certo que não vai jogar é o zagueiro Leandro Castan, porque Castan, você está vendo aí uma foto dele hoje, publicada hoje, ele coloca aí, deu ruim, ficou ruim realmente. Ele tomou um trompaço ontem, uma cotovelada no rosto, mas não tem problema nenhum assim, sério. Mas talvez para jogar, botar a cabeça, vai ter que realmente passar por uma experiência maior no treino de amanhã para saber se vai para o jogo. Mas não se sabe se vale a pena
arriscar tanto assim. Hernando está em tratamento, também é uma dúvida. A princípio não vai para o jogo, tem um problema muscular, não há necessidade de tanta pressa e o Hernando também não deve ir para a partida. Quem pode voltar é Germán Ezequiel Cano. Cano está treinando, teve uma semana inteira de treinamentos e tem uma grande possibilidade sim de começar a partida contra o Madureira. E aí, nesse esquema, um dos dois, ou Thales ou Gabriel Peck, um dos dois pode sair do time. Porque aí, no caso, você teria 4 jogadores no meio de campo. Bom lembrar que ontem jogaram o Andrei, Juninho não jogou bem, também está arriscado perder a posição, Carlinhos e Marquinhos Gabriel. O máximo que poderia acontecer é se o Marcelo Cabo colocasse o Carlinhos como segundo homem, Marquinhos Gabriel e de repente manter o Thales e o Peck com o Germán Cano na frente. Não se sabe, mas esse é um pouco do problema, do bom problema que tem o técnico Marcelo Cabo para escalar a equipe. Galarça tem chance de jogar? São remotas, talvez ainda seja muito cedo para o jovem paraguaio que ontem arrebentou, jogou 5 minutos como se não houvesse amanhã, fez um golaço, pudesse entrar. Bruno Gomes está fora, não jogou no jogo contra o Macaé, pode ser que volte. De repente Andrei pode ser poupado. Aliás, sobre Matias Galarça, é bom que vocês entendam um pouco da história do Matias Galarça. Matias Galarça é um jogador paraguaio, foi descoberto numa análise de desempenho do Vasco. Os analistas estavam observando há muito tempo esse menino e gostaram. Ele foi para a seleção paraguaia, é um jogador do Olímpia, é um jogador que chamou a atenção pela forma de jogar intensa, porque é muito voluntarioso, tem condição de jogar mais à frente até, joga também de lateral esquerdo, enfim, é um jogador que chamou a atenção e o Carlos Brasil, junto com o seu timaço de analistas da base, que vem contratando muito bem, trouxe o Matias Galarça. E o Matias Galarça, que é um jogador que tem contrato de empréstimo até janeiro de 2022, e olha, aquela informação de R$700 mil para que o Vasco faça a opção de compra, olha, não é verdadeira. Eu hoje tive essa informação, não é por aí. Antes fosse esse preço, seria realmente muito mais fácil para o Vasco. O Vasco tem um percentual e um valor fixados, mas que não podem ser divulgados, mas que não chega, infelizmente, aos R$700 mil. E aí vem 2 paraguaios, você está vendo aí a foto deles, Diego e Ovelar. Diego é meia e Ovelar é centroavante. Diego é um jogador de seleção paraguaia também, é um jogador que tem 19 anos, o outro tem 20 anos, é um jogador mais velho. O Ovelar é um jogador que não jogou em seleção, mas os números são muito bons, foi muito bem observado. Enfim, são jogadores quase no processo de maturação. Eu tive uma informação hoje que eles vêm treinando muito bem e demonstrando muita capacidade. Quem sabe, de repente, em breve, também podem estar formando no elenco profissional do Vasco. Mas calma, são meninos, precisam ser mais testados para esse grande desafio. Gente, foi uma loucura, negócio de venda de camisa número 3 do Vasco. Dividiu, muita gente não gostou, muita gente gostou, a gente ouviu várias opiniões, eu adorei, já comprei a minha ontem, a camisa preta, eu adoro a cor preta, linda, maravilhosa, é uma opinião própria, gostei muito. Mas a gente precisa entender se foi bom ou não foi bom. E eu vou ouvir 2 figuras muito importantes. Uma, um lojista, e o outro, o CEO da capa, André Gílio, que me mandou no final da tarde hoje um áudio que você vai ouvir agora. E eu perguntei claramente a ele se as vendas tinham sido boas, se ele estava preocupado em função da pandemia, todos os insumos para a fabricação das camisas, a camisa 3, tanto a de goleiro como a de jogo, sempre muito complicado. Será que havia esse receio? Como é que foram as vendas? Deu para realmente ver a força do torcedor do Vasco, André? Oi, Flávio, tudo bem? Eu acho que a gente estava passando aqui um cenário assim, de grande incerteza, principalmente nessa última semana, em relação à entrega dos produtos para o lançamento, e a gente estava trabalhando ali numa linha muito tênue em encontrar ou não o mercado aberto. A gente estava até monitorando, porque a gente sabia quando a mercadoria ia sair, mas não sabia se ao chegar não ia ter mudado a política de funcionamento dos estabelecimentos, a ponto inclusive de receber os produtos. Mas a princípio conseguimos e administramos as entregas conforme a data planejada. Eu acho até em função até de alguma dúvida que alguns lojistas tinham, eles foram um pouquinho meio mais comedidos
na liberação da quantidade de unidades recebidas aqui do uniforme 3. Apesar de que a aceitação dele foi muito grande, daqueles que tiveram oportunidade de saber do conceito, né? Porque a imagem ninguém tinha, né? Estavam com receio de não ter oportunidade de conseguir vender, né? De poder entregar ou receber o cliente na sua própria loja. E isso fez com que alguns deles pedissem para entregar parcialmente a quantidade inicial e depois eles iam, conforme fosse a necessidade, pedindo. E acho que a notícia que foi bastante interessante é que todos que receberam, já hoje de manhã a gente recebeu muita ligação de lojistas para antecipar essa entrega, assim, mesmo que com as restrições impostas aí, cada um no seu município, no seu estado, pediram para a gente antecipar as entregas. Então, assim, a princípio, de novo, batendo aqui as expectativas que a gente tinha mesmo para esse cenário de mercado. Nós tínhamos uma expectativa muito grande em relação à camisa, ciente sempre que você traz um modelo diferente, você vai ter aquelas pessoas que vão gostar mais, outras nem tanto. Existem algumas diferenças no uniforme, tem sua história. Acho que foi bastante interessante a gente trabalhar com dois modelos distintos, o de jogo e o de goleiro, e não é uma unanimidade qual que gosta mais. A gente tem recebido bastante comentários. A mais bonita é a do goleiro, não, a mais bonita é a camisa de linha. A princípio, gosto é gosto, cada um tem o seu, né? E agora eu vou ao lojista, o Marco Romano, parceiro nosso aqui do canal Atenção Vascaínos, que é dono da Aerotown, loja da Barra da Tijuca, do Top Shopping em Nova Iguaçu e do Guadalupe Shopping em Guadalupe. E ele vai falar aqui da questão das vendas desse dia, pelo menos do primeiro dia, ontem e hoje também. Marco, conta pra torcida do Vasco, ela fez sucesso ou não? Alô, galera do Atenção Vascaínos. Cada vez mais eu fico impressionado com o engajamento da torcida do Vasco. Ontem começamos a vender o uniforme número 3 e também o timoneiro, que é esse que eu estou vestindo aqui, eram 18 horas. E até as 20 horas, que é o horário que as minhas lojas do shopping fecham, nós já tínhamos comercializado mais de 100 unidades. Hoje ainda não foi contabilizado quantos uniformes foram vendidos. E assim, com todo esse momento de pandemia, momento que o Vasco vive em campo, uma segunda divisão dolorida pra gente, a torcida do Vasco mais uma vez se fez presente. Assim, eu só tenho uma coisa a dizer: que torcida é essa? Aqui é Vasco. E como não faria sucesso? A torcida do Vasco é incomparável. E olha, eu vou dar um recadinho porque o Marco Romano ficou tão entusiasmado com as vendas, ele tá com estoque lotado. Você viu, o André Gili falou que muitos lojistas não apostaram em função desse lockdown. O Marco não apostou. Então você tem sim produto, terceira camisa, nas lojas Gigante da Colina, Guadalupe, Nova Iguaçu e Aerotown na Barra da Tijuca. Mas como é que você vai comprar se a partir de sábado vai estar tudo fechado? Tá aqui embaixo, ó, www.barreirafc.com.br, é um site específico que é cuidado pelo Marco Romano. Você pode fazer a sua compra ali. E se você é do Rio de Janeiro, você pode buscar depois do dia 4 de abril, quando se encerrar o lockdown. Se não, de fora, você vai receber pelo correio. Pode comprar aqui, barreirafc.com.br. E tem mais, hein? Terça-feira, Vasco da Gama e Fluminense, nós vamos sortear uma camisa timoneiro do Vasco. Você vai ganhar o oferecimento da Gigante da Colina, Barra da Tijuca, Aerotown, Guadalupe Shopping em Guadalupe, Top Shopping em Nova Iguaçu e também barreirafc.com.br. Nós vamos dar uma camisa do Vasco da Gama. Volto a dizer, se você é do Rio, você pode pegar depois do dia 4. E se você é de qualquer outro lugar, se não da cidade do Rio, fora do Rio de Janeiro, porque vai ser para o Brasil todo, ele vai mandar a camisa timoneiro para você. Mais um presentão no mês de aniversário do canal Atenção Vascaínos. Quer participar do sorteio de segunda-feira? Olha, tem um casaco maravilhoso da Capa, tem uma camisa oficial da Capa da 1xBet. Vá no link da 1xBet, no primeiro comentário. Você entra lá, faz um pequeno depósito, printa esse depósito, manda para vascaínosatencão@gmail.com e você vai estar participando de qualquer lugar do Brasil. Segunda-feira, dia 29, na live de aniversário de 2 anos do canal Atenção Vascaínos. O que você está esperando, hein? Mande o print para nós e ganhe prêmios com a marca do Vasco.
Torcedor vascaíno, era uma situação difícil. O Vasco não teria facilidades para conseguir o pleito de um novo jogo contra o Internacional. Conseguiu até que hoje fosse apreciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, numa sessão online que aconteceu, a possibilidade de que aquilo que fora feito pelo presidente do STJD, de que não queria nem o julgamento, que isso pudesse ser revisto. E isso foi colocado em pauta hoje, mas não houve jeito. O que, na verdade, eu tive a oportunidade de ver quase todo o julgamento, estava online no site do STJD, é de que tudo aquilo que é contra a CBF, contra a possibilidade da CBF ter errado, porque o VAR é uma instituição que a CBF administra, é muito difícil que os clubes consigam algum êxito. O Vasco chegou a ser colocado dentro desse julgamento de hoje pelo auditor do Pleno, Paulo Feuz, como alguém que estava tendo um ato de má-fé, sendo o Vasco, e a expressão usada, litigante de má-fé. Seria o Vasco, de alguma maneira, muito falso em tomar essa atitude, porque era um processo que não merecia nem recurso. O campeonato já acabou, proferiu as palavras o doutor Paulo Feuz. Realmente me pareceu que o Vasco foi muito mais para colocar a sua posição, para mostrar a sua posição. E você vai ouvir, porque logo depois do julgamento, o Vasco lançou uma nota oficial dando esse relato e esse depoimento a respeito do julgamento do jogo Vasco Internacional. Posicionamento Vasco da Gama sobre decisão do STJD. Em julgamento realizado nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu não conhecer da ação do Clube de Regatas Vasco da Gama, em que o clube questionou o não funcionamento do VAR, fato incontroverso, no jogo contra o Sport Clube Internacional, e, portanto, o tribunal não enfrentou o mérito da ação. A maioria dos julgadores entendeu que não cabe revisão da decisão do presidente do STJD, que nega seguimento à impugnação de partida, nos termos sustentados pelo Vasco, muito embora o relator do caso tenha votado por conhecer da ação. Foi a primeira vez que um clube combateu a decisão do presidente do STJD, que nega seguimento a pedido de impugnação de partida, e por isso não havia jurisprudência sobre o tema no tribunal. Apesar de ciente das dificuldades que seriam enfrentadas, o Vasco lamenta a decisão do STJD, sobretudo por não ter apreciado o mérito de questão inédita no direito pátrio, qual seja as consequências desportivas do uso de sistema VAR defeituoso em partida oficial de futebol. Diante do resultado do julgamento, o Vasco informa que analisará cuidadosamente os caminhos a serem seguidos em relação ao tema. Nesse julgamento, apenas o relator do processo foi a favor do Vasco. Mas realmente é difícil, hein? Tribunal da CBF julgar contra a CBF vai ser muito complicado. O Vasco também divulgou, você está vendo aí, que está sentando com o Sindeclubes, que é o Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações, Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, para o pagamento das rescisões, um acordo coletivo de trabalho das rescisões daqueles que foram demitidos em 12 de março. O acordo será submetido a uma apreciação da Assembleia dos Sindiclubes, mas só que esse processo só vai ser feito depois do dia 4 de abril, em função de todo o problema que estamos passando aí do lockdown nas cidades, enfim. Então, essa assembleia só vai acontecer depois, e aí sim, a proposta do Vasco do pagamento das rescisões de todos os funcionários que foram demitidos vai ser devidamente apreciado. Vamos esperar, porque essas pessoas precisam também receber. Eu ontem recebi uma mensagem de um assinante que me perguntou em relação ao Danilo, volante que é base do Vasco, criado no Vasco, foi para fora, jogou em Portugal, jogou na França e está vindo para o Palmeiras. Ele me perguntou, o Vasco recebe alguma coisa? Não, querido amigo, o Vasco não recebe. Por quê? Mesmo sendo o clube formador, o Danilo está vindo por empréstimo para o Palmeiras, somente diante de venda. Quando entra a grana casada para ficar em definitivo e ele se transfere de um país para o outro, aí sim o Vasco recebe como clube formador. Nesse momento não há nenhuma possibilidade. E hoje, mais uma vez, eu fui buscar informações sobre uma questão que incomoda demais. Salários, grana. Olha, essa gestão é de um silêncio em relação a informações que é incrível, principalmente essas informações de bastidores. Só que essa é uma informação muito séria, porque são 4 meses de salários atrasados. Final de março, início de abril, era a promessa que as coisas poderiam estar encaminhadas. Hoje, dia 25 de março, faltam 6 dias para o encerramento do mês 3.
vai entrar no mês 4, semana que vem. E aí, nenhuma posição, nem Adriano Mendes, o VP de Finanças, nem o presidente Jorge Salgado, ninguém dá nenhuma satisfação. Eu hoje conversei com algumas pessoas de dentro do clube que me disseram exatamente isso. Esse silêncio traz uma intranquilidade muito grande a muita gente, porque pelo menos deveria se dar algum tipo de satisfação. Mas é assim que essa gestão está tocando. Você vê no futebol, todas as coisas sendo feitas com muito sigilo. Quando tem, aparece. Quando não tem, não se fala. Mas a questão salarial, mais uma vez, é sim uma grande preocupação. E a gente pergunta mais uma vez, e aí, direção do Vasco? Alguma novidade em relação a dinheiro? E o aporte? E a questão da grana? Será que não está na hora de dar uma satisfação ao associado, ao torcedor do Vasco, quanto a essa questão financeira que é muito complicada? Vamos esperar. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Não tem limite não. Você que quer dar segurança, todo mundo em casa, sua casa tem que estar segura, seu condomínio precisa estar seguro, você que é síndico, procure o Cristiano, você está vendo aqui os telefones, você está vendo o site, veja lá as promoções, o Cristiano trabalha muito bem. Eu quero mandar um grande abraço ao Lucas, aquele vascaíno que correu 24 quilômetros ao redor do estádio Ronaldão, lá em Poços de Caldas, na semana passada, lembra? E aí eu fiz questão de aproximá-lo do Leandro Castan, trouxe o depoimento dele aqui e hoje ele recebeu o vídeo e a camisa do Leandro Castan. Muito obrigado ao capitão Leandro Castan. Vamos então ouvir o vídeo de Leandro Castan para o Lucas, lá de Poços de Caldas. Fala, capitão. Fala, Lucas, beleza? Aqui é o Castan e, conforme prometido, tô te mandando aí a minha camisa autografada. Valeu, tamo junto, obrigado pelo carinho aí, vamos nessa. Parabéns ao Leandro Castan pela iniciativa, parabéns também ao Matheus Braga, seu empresário, muito legal, é isso. O Vasco precisa, seus jogadores precisam homenagear essa torcida inigualável. Vocês ouviram aí do diretor da capa, ouviram também do lojista, a torcida do Vasco é demais, é incrível e merece todas as homenagens. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E depois a gente vai ter o Boletim AV na parte da tarde. À noite eu volto com a AV News com as últimas informações antes do jogo de sábado, 6 da tarde, Vasco da Gama e Madureira. Todo mundo em casa. Álcool gel, não precisa sair, gente. Só por extrema necessidade. É importante esse lockdown para que a gente possa vencer definitivamente essa luta contra a Covid-19. Grande abraço. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!